Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 47 aqui no Feel Fit Podcast, na rúbrica de Perguntas e Respostas. Antes de irmos às perguntas da nossa semana, relembrar-te só assim muito rapidinho que já anunciei no Instagram, mas vou anunciar também aqui oficialmente. Na próxima quarta-feira vai estrear uma nova rúbrica aqui no podcast também. E será uma rúbrica dentro do Feel Fit Podcast com convidados, portanto sai exatamente à mesma hora, portanto todas as quartas ao meio-dia, e vou ter obviamente alguém comigo ao meu lado, mas num formato um pouquinho diferente. Não vou revelar já, vais ter mesmo que esperar para quarta-feira para ver o nosso primeiro episódio dessa rúbrica e estou ansiosa por saber também qual é que é o teu feedback e a tua reação. Porque sim, foste tu aí desse lado que pediste. E os teus desejos para nós são ordens. Então, quarta-feira, ao meio-dia, não percas a nova rúbrica no Feel Fit Podcast com convidados e que vai sair todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, ok? Posto isto e sem mais demoras então, vamos ver que perguntas é que tu me colocaste esta semana. Bora lá? E a nossa primeira pergunta de hoje, pá, isto assim começa logo tipo... Diz-nos o seguinte: pudins / barrinhas proteicas para crianças. Qual a tua opinião? Sim ou não? E porquê? Bem, antes de mais dizer que, pá, adorei a pergunta, não só pelo teor da própria pergunta, mas pelo formato da pergunta. Isto sim é fazer a pergunta certa. Colocar a questão, sim ou não, e porquê. Não é só perguntar o que é que eu tenho que não sei quê. Muito bom. Então, falando aqui agora mais especificamente e direta à tua questão. Pudins e barrinhas proteicas ou produtos proteicos no geral para crianças, sim ou não e porquê? Olha, mais uma vez, depende, né? Então, não há nenhum malefício em as crianças consumirem esses produtos proteicos, nomeadamente os pudins, as barrinhas, etc. Tal e qual como não há nenhum malefício para nós adultos, não é? Aquilo que muda é efetivamente a quantidade que a criança necessita. Porque uma criança não é um adulto, não tem um corpo de um adulto, não tem o peso de um adulto. Então, a criança muito rapidamente chega à sua necessidade de ingestão proteica e não há necessidade nenhuma, passa a redundância, de estar a tafolhar a criança com coisas hiperproteicas, porque ela não tem estruturalmente essa necessidade. Porque lá está, ela não tem uma quantidade de massa muscular que justifique tal ingestão, não é? Como é o contrário de um adulto, por exemplo, do teu caso, não é? Então, não tem problema nenhum em tu dares pudins proteicos ao teu filho, ou iogurtes proteicos, ou barrinhas proteicas. A questão é, será que faz sentido dar o pudim inteiro? Será que faz sentido dar a barrinha inteira? Aqui é que está a questão. Se calhar não faz sentido, porque ao estar a entupi-lo, entre aspas, com essa quantidade toda de proteína que não seria necessária, vai obviamente inibir, por outro lado, que lhe estejas a dar outra coisa que ele também necessitaria, mas que não vai consumir porque vai ficar cheio. Exemplo, dás um pudim proteico ao teu filho para o lanche, um pudim grande, daqueles de 200 gramas, do Lidl, por exemplo. Pá, lá está, muito provavelmente a criança vai ficar cheia com aquilo. Ela também precisaria de uma fonte de hidratos de carbono, porque a criança é super ativa, precisa dessa energia. No entanto, se calhar ela já não vai ter espaço para aquilo que seria, por exemplo, umas bolachas de arroz ou de milho, ou um pão, ou uma fruta, porque ela vai ficar cheia com o pudim. Então fica cheia por um lado e saciada, mas por outro lado ficam-lhe a faltar nutrientes. Entendes a lógica? Ou seja, aqui a dose é sempre a resposta para esta pergunta. Portanto, não há nenhum malefício, não há nenhum benefício, há simplesmente que adaptar e contextualizar. Portanto, é esta a minha opinião. A nossa segunda pergunta de hoje diz o seguinte: como escolher uma boa whey? Outra excelente pergunta, porque é uma dúvida bastante comum. Eu vejo imensas pessoas a gastarem dinheiro, primeiro, em coisas que não precisam, ok, mas nem vamos falar por aí agora. Segundo,
em coisas que nem são assim tão interessantes e ela, na sua boa fé, compra a achar que está a fazer uma grande coisa e, na verdade, não é que esteja a fazer mal, porque não faz mal, mas talvez não seja a qualidade que ela acha. Ora, a pessoa pensa em whey, proteína em pó, não é? E acha que é tudo igual, de género. É quase como ir comprar batatas. Tanto faz se vais comprar ao Pingo Doce, ou ao Lidl, ou ao Intermarché, ou que raio, batatas são batatas e dá tudo ao mesmo. Não é bem verdade no que toca aqui à proteína em pó, ok? Então, como é que tu sabes, ou como é que tu consegues selecionar uma boa proteína? E depois lá está, o mercado tem tanta oferta, não é? Que quem não sabe fica tipo, ok, agora? Então, eu vou-te dar alguns critérios de seleção, muito simples de entender. Primeiro ponto, tens que olhar à biodisponibilidade da fonte proteica que estás a usar. Isto é, ora, se tu estás a comprar uma proteína em pó, não é? Tu queres ter a máxima qualidade da tua compra, não é? A melhor relação benefício-custo. Então, sabendo que a fonte de proteína animal tem maior biodisponibilidade, portanto maior qualidade, do que a fonte de proteína vegetal, só por aqui já é um critério de seleção, ok? A menos que por alguma questão ideológica, vegetarianismo ou veganismo ou o que seja, não aconselho ninguém a optar por uma fonte de proteína vegetal, em primeira instância, ok? Esta seria tipo a última das últimas opções, só mesmo em questões ideológicas. Todas as outras pessoas, mesmo a questão da intolerância, já vou falar sobre isso, todas as outras pessoas têm dentro da fonte animal um leque de variedade que consegue, óbvio, continua a haver patamares, mas qualquer um destes patamares da fonte de proteína animal é superior à fonte de proteína vegetal, ok? Portanto, primeiro critério. Então, dentro da fonte de proteína animal, se tu não tens nenhuma intolerância a nada, uma proteína concentrada, procura no mínimo, e isto é um critério universal e válido para todos, ok? Qualquer tipo de proteína que tu escolhas, seja qual que seja a fonte, procura no mínimo 80 gramas de proteína por 100. Atenção, 80 gramas no mínimo de proteína por 100. Tu tens que olhar e comparar as tabelas sempre por 100 gramas. Não faz sentido olhar a dose, porque as doses podem variar de marca para marca. Tens que comparar por 100 gramas. Então, se estás a comprar uma fonte de proteína, obviamente que tu queres a maior fonte de proteína possível. Portanto, o mínimo 80% é um bom valor. Ok, dentro disto então, se não tens qualquer tipo de intolerância, procura uma proteína concentrada que siga esta recomendação das 80 gramas no mínimo. Se tens algum tipo de intolerância, nomeadamente à lactose ou alguma dificuldade na digestão de alguns produtos lácteos ou assim, então procura uma proteína isolada, sempre com o critério de no mínimo 80 gramas de proteína por 100. Se mesmo assim a isolada fazes reação, 99% das pessoas não acontece, mas pode haver aquele 1%, tens a proteína de carne, continua a ser tudo proteína em pó, ok? Portanto não te assustes, eu sei que isto não é muito comum, tipo a pessoa já só está a imaginar tipo bifes, de género. Não são bifes embalados. Continua a ser whey como tu a conheces, é proteína normal, só a fonte onde ela foi extraída é que é diferente. Proteína de carne, ok, procura mínimo 80 gramas por 100. Se mesmo assim, por algum motivo, porque normalmente a dissolução, a dissolvência, sabes, da proteína em pó de carne, pode não ser assim tão fácil como a fonte de proteína vinda do leite, como é no caso da concentrada e da isolada. E algumas pessoas podem não gostar muito, então tens ainda uma outra alternativa dentro das fontes animais, que é a albumina, que é a fonte de proteína extraída do ovo. Normalmente esta é a mais cara e também não é assim propriamente a mais aprazível em termos de sabor. Ok? Pronto. Normalmente é assim um grande inconveniente e que pronto, o custo-benefício acaba por não ser assim tão interessante nesse sentido. Mas pronto, tens aqui um leque muito grande. Assumindo e partindo do pressuposto então, voltando aqui que, ok, nenhuma das animais é válida para ti, pelas questões de seres vegetariana ou vegan ou whatever, dentro da fonte vegetal, o que é que tu vais procurar? Vais procurar, na mesma, primeiro critério de todos,
no mínimo 80 gramas de proteína por 100. Este é tipo o primeiro critério. Se não bater este, já nem precisas olhar para os outros. Não bateu este, excluiu. Ok, encontrei uma que bateu as 80 gramas no mínimo de proteína por 100, dentro das vegetais, ok? O que é que tu vais procurar a seguir? Ora, se nós sabemos que a proteína de fonte vegetal não é tão completa, não tem tanta biodisponibilidade como a fonte de proteína animal, então aquilo que é inteligente fazer é procurar a fonte que tenha o maior número de fontes possível. Ou seja, se eu tenho uma coisa que é 1/10 de algo, e outra 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 que é 1/10 de algo, se eu for buscar daqui, só tenho 1/10 de algo. Se eu as juntar todas, eu vou ter o mais próximo possível do 10. Entendes? Então, tu não vais procurar uma fonte de proteína de ervilha, ou uma fonte de proteína de cânhamo, ou de arroz, ou de soja. Tu vais procurar uma fonte de proteína vegetal que contenha um bocadinho de todas estas fontes, para tentar, então, dentro da sua incompletude individual, não é? Que elas se unam e se complementem entre elas. Quanto à questão, então, da quantidade, pronto, lembra-te sempre, tu estás a comprar uma fonte de proteína. Então, a primeira coisa que tu vais olhar é mesmo para isto. Porque há muitas pessoas a gastar dinheiro em coisas proteicas, entre aspas, que até devia ser crime chamar proteico. Porque, na verdade, tu vais olhar para a tabela nutricional e muitas das vezes tem mais hidratos do que proteína. Mas porquê é que não dizem barrinha de hidratos? Porque sabem que não é sexy. E que sabem que tu és não tens informação. E como vês lá escrito proteína, e e nem olhas para a tabela nutricional, és comida de cebolada pela indústria. E o problema não é da indústria, o problema é teu, que não olhas, eles simplesmente se aproveitam da tua ignorância. Então, a melhor arma é realmente conhecimento. Então, olha para as tabelas, pensa sempre nisto como um saco de batatas. Lá está. Se eu vou comprar um saco de batatas, achas que faz sentido eu em 100 batatas ter 70 chouriços e 30 batatas? Não deixa de ser um saco com batatas. Mas não me lixem, não é um saco de batatas, é um saco de chouriços. Com meia dúzia de batatas lá para o meio, não é? Então é exatamente a mesma lógica na fonte de proteína. Tens que olhar sempre à proteína presente, porque lembra-te, tu estás a comprar uma fonte de proteína. Isto é válido para qualquer produto proteico. Barrinha de proteína, o macronutriente da maior abundância tem que ser proteína. Iogurte de proteína, maior macronutriente tem que ser proteína, ok? Pronto, é assim que tu selecionas então uma boa fonte de proteína. Relembrar também, só aqui para terminar, que usando o cupom FEELFIT10 nas tuas encomendas, e a Prozis é verdadeiramente a marca que eu recomendo, é rápida, super rápida na entrega. A qualidade é elevadíssima face ao custo, é de muita qualidade e é portuguesa. Então é a marca que eu consumo desde sempre. Nunca consumi outra marca que não a Prozis, porque efetivamente é dentro do mercado a marca que eu considero que é a melhor. Então, usando o cupom FEELFIT10 nas tuas encomendas, tu tens acesso a descontos diretos, tens sempre acesso a sorteios. Ainda agora no mês de outubro tivemos a decorrer o sorteio que, por cada encomenda que simplesmente utilizasses o cupom FEELFIT10, tinhas desconto, tinhas as ofertas e ainda ficaste automaticamente habilitada a ganhar 250 € para gastar no que quisesses. Portanto, são sempre inúmeras vantagens, portanto, usa para comprares a tua proteína e todas as tuas outras coisinhas também. Terceira pergunta de hoje. Bem, isto hoje está aqui na vibe assim das perguntas top. O que achas sobre suplementação na gravidez? Esta vou responder assim, tipo mais coisa. Eu já explico, mas acho sinceramente uma estupidez. Pronto, é isto, é o que eu acho. Acho mesmo uma estupidez, uma irresponsabilidade. Porquê? Ora, muito simples. Aliás, se tu leres qualquer suplemento, atrás
vai ter quase certeza um aviso a dizer não recomendado a pessoas grávidas ou não sei o quê, ou não se aconselha a toma a menos que consulte o seu especialista antes ou coisa do género. Porquê? Ora bem, o mercado de suplementação não é regulamentado. Não existe nenhuma entidade que valide que aquilo que está naquela embalagem é efetivamente aquilo que diz que está naquela embalagem. Ou seja, na prática, eu preciso do processo todo legal, não é? De abrir uma empresa, etc. Mas eu posso simplesmente começar a produzir coisas na minha garagem, fazer um rótulo bonito, uma embalagem e espetar para o mercado. Lá está, se eu tiver a legalidade toda da marca criada e constituída e não sei o quê e tal, coisa, não vai passar por nenhum certificado de qualidade, percebes? Lá está, suplementos não são medicamentos. Então o Infarmed, por exemplo, não regulamenta este tipo de produtos. Mesmo que sejam os suplementos vendidos na farmácia. Se leres, diz exatamente a mesma coisa, que não se recomenda a toma a grávidas ou não sei o quê, pelo menos sem consultar o especialista. E qualquer especialista te vai dizer exatamente isto, que é tipo, ok, a escolha é tua. E lá está. Agora, muito a sério, conversa de adultos. Pá, nós somos adultos mesmo. E nós temos que ter noção que tudo é uma escolha, ok? E nada, mas absolutamente nada na vida tem só vantagens ou só desvantagens. Há sempre um lado bom e um lado mau em tudo. Aquilo que a maioria dos adultos tenta fazer é viver como crianças e achar que tem duas opções, mas como ele é uma criancinha e não consegue tomar rédeas da sua vida e escolher e arcar com as consequências da sua escolha, a pessoa fica a viver no mundo das fadas e achar que consegue tirar a vantagem de uma opção, a vantagem da outra opção e faz aqui um puff. Isto não existe. Não existe. Então, tu tens a opção de, ok, eu sei que é um risco eu tomar suplementação enquanto estou grávida, no entanto, eu vou tomar esse risco porque há coisas mais importantes para mim e eu não quero perder a massa muscular e não sei o quê, e eu vou continuar a tomar a creatina. Ainda que eu saiba que pode haver um risco de estar a consumir alguma coisa que não era suposto consumir e fazer mal ao bebê, etc, etc. Ok, está tudo bem, eu não estou a julgar, está tudo bem. Tens a outra opção que é, ok, eu não vou continuar a tomar a minha creatina, eu estou a dar a creatina um exemplo qualquer. Podia ser a proteína em pó, por exemplo. Ok, eu não vou continuar a tomar a minha proteína em pó, ainda que eu saiba que muito provavelmente ao final do dia a minha ingestão proteica não vai ficar assim tão boa, porque a fonte de proteína em pó era prática aqui para alguns lanches e eu não consigo parar muito bem no trabalho. Ok, mas ainda assim eu prefiro jogar pelo seguro e não correr o risco de estar a ingerir algo que possa fazer mal ao meu bebê. E está tudo certo na mesma. Ambas estão certas, ambas são válidas, desde que tu tenhas bem presente o custo-benefício de cada uma delas e não queiras ficar a tentar extrair a vantagem de ambas, porque isso não existe, está bem? Então, a minha recomendação sincera, Filipa, pá, é o teu filho, é uma criança que não tem culpa nenhuma das tuas merdas. Ainda assim vai ter que viver com elas. Pá, eu acredito que tu gostes muito do teu filho, caso contrário não estarias a levar avante uma gravidez, ou estarias, mas enfim, já são outros casos extremos e não vamos entrar por aí. Mas acredito que tu queiras realmente o melhor para o teu bebê. Então, havendo um potencial risco, óbvio que nós vamos acreditar que as marcas não fazem isso, como é lógico, não é? 2 dedos de testa, não é? Põe-te do outro lado. Eu suponho que nenhum dono de nenhuma marca queira correr o risco de se descobrir que a marca dele mete farinha em vez de creatina ou de proteína em pó, não é? Tipo, era a ruína da marca. Claro que eu vou acreditar que isso não acontece. Ainda assim, eu não consigo ter a certeza. Então, de género, não é sobre mim, é sobre o meu bebê. Tipo, eu não vou correr o risco. Se houver 0,001 de probabilidade de eu poder fazer algum potencial mal ao meu bebê, tipo, eu não vou correr esse risco. Seja lá qual for o benefício que isso potencialmente me traria. Porque, na verdade, não traz. Porque lá está, suplementos são só isso mesmo. São só suplementos, ou seja, não é nada absolutamente imprescindível, nem que não seja substituível de nenhuma outra forma. É substituível de outras formas. Pode dar mais trabalho? Sim. É muito mais prático tomar um comprimido ou tomar um batido em pó? Claro que sim. É praticidade. Mas não é absolutamente imprescindível. E mais, tipo, lá está, a gravidez é uma cena, tipo, são 9 meses da tua vida, tipo. Vale a pena correr o risco? Pá, lá está, não sei. Tu é que sabes. Ou vale ou não vale, mas
Qualquer uma das escolhas, tens que estar muito ciente, então, do custo-benefício, ok? Pronto. Na minha ótica, não faz sentido. Mas se achares que faz sentido e confiares, opá, tudo certo. E terminamos em beleza com uma pergunta que diz: há salvação para mim? 54 anos, muita flacidez e não gosto de ir ao ginásio. Riqueza, eu não sei propriamente em que é que tu procuras salvação. Mas se estivermos aqui, continuamos dentro do espectro de tonificação e de corpo saudável e de corpo bonito e etc, etc, a minha pergunta seria ao contrário, que é: porquê é que não haveria de haver salvação para ti? Tipo, porquê é que tu achas que não há salvação para ti? Porque tens 54 anos e então? Já é uma crença que tu tens para ti enraizada para validar a tua falta de resultados. Mas, riqueza, se ter 54 anos fosse uma justificação válida para falta de resultados, não havia pessoas a conseguir, ok? Segundo, não gosto de ir ao ginásio. Ok, e quem é que te disse que tu precisas ir ao ginásio para ter resultados? Mais uma vez, outra crença que tu tens, que de alguma forma te suaviza e te faz aceitar de forma mais agradável que só não tens salvação porque, ou seja, tu já arranjaste validade para a tua falta de resultados. E agora eu vou-te dizer que nenhuma delas na verdade é válida. São simplesmente crenças na tua cabeça que tu arranjaste para te sentires confortável para não fazeres aquilo que tens que fazer. Porque existem pessoas com 54 anos, com 64 e com 70 anos a começarem e a terem resultados. Porque existem milhares de pessoas que nunca pisaram um ginásio na vida com imensos resultados. Existem pessoas com muita flacidez com imensos resultados. E existem pessoas com estas três, tal como tu, com imensos resultados. Porque aquilo que elas têm de diferente é que elas não estão a arranjar desculpas e não estão a arranjar validação para a forma como estão. Elas estão a arranjar soluções. Estão focadas em arranjar soluções. Tipo, esta pergunta do há salvação, de género, tipo, qual é o pânico? Qual é a urgência? Claro que sim. Tipo, qualquer buraco que eu me enfie, só há um caminho. É para cima. Então, de género, ou ficas lá no buraco, pronto, e tipo, eu estou no fundo, eu estou no buraco porque eu caí no buraco, ou sobes. Eu caí no buraco, ok, mas eu vou subir no buraco. Não é? Tipo, ainda há salvação para mim porque eu caí no buraco? Tipo, claro que sim. Trepa e sobe o buraco e vem andar cá para cima outra vez. Claro que sim, claro que há salvação. Riqueza, idade não é impedimento de rigorosamente nada. Nada mesmo, nada. Ter muita flacidez também não é impedimento de nada. Rigorosamente, nada. Todos os dias gordos emagrecem, magros ficam gordos, todos os dias há pessoas todos os dias estão coisas a acontecer. A flacidez trabalha-se. E não precisas ir ao ginásio. O teu corpo não reconhece sítios, reconhece estímulos. Precisas simplesmente de encontrar uma atividade, encontrar algo que tu gostas e que te permita dar o estímulo que tu precisas, obviamente, aliado a algo que te satisfaça e que te dê prazer fazer. Porque se tu não te dá prazer fazer e não consegues fazer, não te vai dar resultado porque não consegues fazer. Mas não é porque não vais ao ginásio, é porque não consegues fazer, porque não te dá prazer fazer. Ok? Então, treina em casa, treina na rua, aulas de alguma coisa. Tipo, há imensas coisas. Tu só precisas é de começar a fazer algo por ti. Para começares a ver resultados e para, na tua cabeça, todas essas crenças se irem desconstruindo. Porque neste momento elas existem porque tu não vês nada a acontecer. E ficas a associar à idade, à flacidez, não sei o quê. Não. Não está a acontecer nada porque tu não estás a fazer nada. No momento em que tu começares a fazer, tu vais ver que afinal nada disso é um problema. Portanto, sim, claro que sim, há salvação para ti. Agora, és tu que tens que te salvar. És tu que tens que procurar o primeiro passo. És tu que tens que procurar ajuda. És tu que tens que procurar fazer alguma coisa diferente, começar. Ninguém te vai à tua casa bater à porta e te vai salvar. Os bombeiros são as pessoas mais incríveis do mundo, mas até eles precisam de ser chamados. Porque se tu tiveres vairada em sangue em tua casa, eles não vão lá bater e ir-te lá salvar. És tu que tens que ligar e eles a seguir vão-te salvar. Então é exatamente isto que tens de fazer. O primeiro passo parte sempre de ti. Portanto, bora lá. A pergunta não é se dá, é quando é que vai dar.
E pronto, era isto então que eu tinha para te trazer no episódio de hoje. Relembrar então que todas as terças-feiras, à 1h12, as nossas mega aulas semanais estão de volta ao YouTube, onde tu também te podes inscrever gratuitamente aqui na descrição deste vídeo, vais encontrar um link. Relembrar-te também que quarta-feira ao meio-dia vai sair uma nova rúbrica aqui no Feel Fit Podcast com convidados. Eu estou ansiosa para saber qual é que vai ser o teu feedback. Relembrar por último que o Perguntas e Respostas sai todas as sextas às 7h30 da manhã e que o sítio para deixares a tua pergunta para a veres respondida no próximo episódio é então no Instagram ou Facebook todos os domingos, ao final da tarde. A caixinha é aberta e a resposta estará aqui no episódio seguinte. Portanto, conto contigo, espero que tenhas gostado. Até para a semana.